A Vida Além da Sepultura, capítulo 73, um livro transmitido pelo Espírito Atanagildo. Então vamos a mais uma pergunta. Custamos a crer nessa diferença de percepção após a morte carnal. Por quê? O mundo físico é o que nos parece mais consistente e positivo, o que comprovamos pelos seus ruídos, fenômenos da natureza e mil outras coisas que, em sua agitação, formam a realidade percebida pelos sentidos humanos. Então responde Atanagildo. Depois de desencarnados, nós atuamos pelo corpo astral. Já falamos sobre corpos várias vezes aí, mas eu tenho uma postagem explicando os 7 corpos. Tá? É só para entrar no meu perfil aí, para pesquisar. Corpo astral, que é o nosso verdadeiro organismo que tanto preexiste ao nascimento, como sobrevive após a morte do corpo físico. Quer dizer, isso em relação ao estado evolutivo do espírito no mundo mais próximo da Terra após a morte. Porque, na verdade, nós temos 7 corpos. À medida que o espírito vai evoluindo, porque o espírito não é um corpo, o espírito é uma energia. Fica difícil conceber isso aqui, a gente nesse mundo, mas o espírito é uma energia que foi individualizada e criou uma personalidade, ou várias personalidades. Dentro de cada reencarnação ele atua com uma personalidade, mas é uma individualidade. Bom, mas vamos em frente. E como esse nosso delicado instrumento de relação com o ambiente astral é mais sensível às percepções do espírito, passamos a gozar de mais sensibilidade psíquica, visto que a chama espiritual é, na realidade, o centro de nossa consciência individual no seio do todo. O corpo físico e o corpo astral significam os seus respectivos veículos de atuação no plano material e astral. Né? Que aí, daí para cima, tem corpo mental inferior, corpo mental superior, por aí vai. Nesses 2 veículos, qual, pois, o mais valioso e importante para a nossa estrutura espiritual? Ele está questionando aqui na resposta, mas ele vai responder. Sem dúvida, há de ser o corpo astral. Né? Nesse aspecto que nós estamos aqui analisando. Por quê? Além de ser um organismo definitivo, claro que não é o último organismo definitivo, né? Que o espírito, à medida que evolui, ele vai deixando esses corpos sem perder, mas vai habitando outros corpos, dependendo do plano astral que ele está vivendo. É o que se liga mais intimamente à nossa consciência imortal. Enquanto o corpo de carne, o corpo humano, é um organismo pesado e denso que atende dificultosamente às intenções e necessidades do espírito reencarnado ou encarnado. O corpo astral, devido à sua contextura sutilíssima e quintessenciada, é maravilhoso instrumento de ação no seio das energias vivíssima do mundo astral. A sua leveza e dinâmica permitem atender de imediato a mais insignificante vontade do espírito desencarnado, no estado de espírito, ou com o corpo astral. Recordo-vos a comparação já feita a Lures de que o corpo físico é qual um escafandro a oprimir os movimentos do mergulhador no fundo do mar. Isso é uma comparação, né? Uma metáfora. Restringindo-lhe os sentidos físicos no ambiente modificado pela água. Assim que o mergulhador despe seu escafandro,
a superfície da água, logo se reintegra na posse de todos os seus movimentos naturais e passa a gozar da paisagem colorida e iluminada pelo sol que constitui o panorama da vida no ar livre. É o mesmo sol que nos ilumina, só que lá a percepção é sumamente diferente e superior. Então vamos a mais uma pergunta aqui no capítulo 73. Pergunta feita ao espírito Atanagildo, né? Nós que estamos condicionados no mundo terreno, que nos parece ser a realidade sólida e positiva da vida, sentimos grande dificuldade em concepcionar um outro ambiente que, possuindo moradias e as mesmas formas terráqueas, possa, no entanto, ser habitado por espíritos desprovidos de corpo carnal. O que nos dizeis sobre isto? Então, vai responder aqui Atanagildo. É que ainda desconheceis a verdade ou a verdadeira contextura do corpo astral, que é um veículo mais avançado da alma, cujo grandioso potencial de energia não só sobrevive à destruição do corpo carnal, como ainda se revigora continuamente a fim de servir às futuras reencarnações. Ele é um instrumento para que o espírito possa descer novamente à Terra e aí viver tanto tempo quanto seja o da resistência do corpo físico. Durante as inúmeras existências reencarnatórias, ele vai colhendo experiências através da dor, do sofrimento e das vicissitudes humanas, das dificuldades, né? E, após a desencarnação, torna-se o precioso instrumento de que a alma se utiliza nos planos sutis do astral, pondo-se em relação direta com todas as energias originárias do próprio meio. À medida que o corpo astral se torna mais sensível devido ao sofrimento que lhe favorece contínuas expurgações da escória agregada durante as vidas materiais, a pessoa vai deixando aqueles vícios, aquelas coisas que são ligadas às influências grotescas do mundo material. Também a sua alma consegue maior expansão na vida espiritual e favorecimento para o intercâmbio de realizações felizes. Isso também é como deixar de ter uma alimentação carnívora, né? Procurar ter. Isso tudo vai libertando a gente. Eu tenho outro vídeo aí falando sobre esse fato aí, sobre a alimentação carnívora. O mal que faz, né? Fisiologia da alma, o outro vídeo. Só depois de desencarnados é que compreendemos a ilusória realidade da existência carnal. Porque isso aqui é uma escolinha, um estado evolutivo, dura 50, no máximo 100, 120 anos, dependendo da prova de cada um, onde viemos aqui aprender, a evoluir, né? Burilar, se lapidar. Ao compará-la com a vida de sensações maravilhosas e positivas que podem gozar depois da morte física, graças à cooperação do corpo astral sobrevivente, bem sei que não podeis avaliar ainda, reencarnados, quais sejam os fenômenos que ocorrem com o nosso espírito em liberdade no mundo astral. Mas é preciso que vos ajusteis mentalmente às manifestações exatas que a vida em cada um de nós, dos seus planos vibratórios, lembrando-vos das leis correspondentes que disciplinam as relações do espírito conforme o meio em que elas atuam. Se conjecturardes a vida que se manifesta no seio das águas como regida pelas mesmas leis que regem a vida no ar livre, ou considerardes
a vida no mundo astral como regida pelas mesmas leis que regem o mundo no mundo material, é claro que em qualquer dos casos sempre havereis de vos encontrar em confusão. Cada plano com o exercício de suas leis, né? As leis de cada plano. Então vamos ficar por aqui. Hoje é o capítulo 73 da vida além da sepultura, do livro de Atanagildo.